Graça e paz, Igreja do Senhor. Meu nome é Karine Lima, eu congrego na Igreja da Família e o tema da minha ministração é: o que a palavra ensinada no Rema pode fazer na vida de quem ouve e pratica. E eu quero começar essa ministração com uma oração. Amém. Espírito Santo, em nome de Jesus, Tu sabes que eu não estou aqui só, assim como também os meus irmãos não estão aqui sozinhos. Já foi dito aqui nesse altar que nós trazemos conosco a Tua presença. Eu quero Te agradecer por toda essa trajetória, Senhor, desses 2 anos e por tudo que há de vir. Pelas minhas irmãs que já pregaram a Tua palavra nesse púlpito, por mim e por todos aqueles que virão depois de mim. Em nome de Jesus. Amém. Eu peço a vocês que abram a palavra na palavra de Lucas 1, primeiro, no versículo 45, que diz o seguinte: Bem-aventurada é a que creu, porque é onde se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Eu cheguei em Maceió em agosto de 2022 e eu tinha palavra, né? Eu já conhecia parte da palavra de Deus. Eu só não sabia para que ela servia de fato. Eu só sabia a letra, mas eu não sabia o rema da letra que eu tinha, né? E em fevereiro de 2023, eu estava aqui num congresso e Grace chegou para mim, no meio daquela unção, naquele mover maravilhoso do Espírito Santo, e disse o seguinte: a sua estação de entrar no rema e de ter a sua vida transformada para sempre é essa. Não perca. E como sempre, né, eu vim com muito medo, pensando na circunstância, pensando em como ia ser, como ia pagar, como ia acontecer, porque eu ainda não conhecia o que Deus, de fato, podia fazer na vida daqueles que acreditam. Amém? E depois que eu entrei no Rema, eu posso dizer com propriedade que um massacre começou dentro de mim. E como foi esse massacre? A palavra de Deus, ela começou a matar todas as mentiras que no decorrer da minha vida o diabo tinha plantado no meu interior. E eu lembro que quando eu vim no Rema a primeira vez, né, quando eu cheguei na primeira noite de aula, eu tinha sido despejada da casa. Nós tínhamos sido despejados da casa que a gente morava porque a gente não tinha condição de pagar o aluguel. Eu estava grávida e aquele dia era um dia muito difícil para mim, né? E daqui para frente, no decorrer da ministração, eu vou falar em específico para vocês algumas palavras que professores, pastores ensinaram aqui, que fizeram toda a diferença para mim e eu creio que para muitos de vocês aqui também. Amém? A primeira matéria foi sobre realidade da nova criação, né? E nessa matéria eu aprendi que viver pela fé é viver submisso à palavra de Deus. A nossa fé, ela não funciona se a gente não se submeter ao que está escrito na palavra e se a gente não abrir mão disso por absolutamente nada. Com a professora Jaqueline Leite, eu aprendi que eu devo ordenar, é minha obrigação, ordenar ao diabo que ele devolva tudo o que ele, em qualquer momento, tenha roubado de mim. E que absolutamente nada que o inimigo faça na minha ou na vida de qualquer um de vocês que estão aqui pode anular o que Jesus já fez por nós na cruz. Atitude nenhuma dele pode cancelar a obra da cruz. Amém? Com o professor Marcos Vitor, eu aprendi que nenhum crescimento ele vai se manifestar fora de mim enquanto ele não se manifestar dentro. Enquanto não for vivo dentro, enquanto não estiver em ação dentro, fora, nada vai se manifestar. Tudo tem que nascer primeiro dentro de nós, no nosso coração, no nosso espírito, no nosso interior, para poder então a gente ver manifesto, a gente ver palpável, a gente ver vivo, né, na nossa frente. O pastor Eliseu ensinou que, entre outras coisas, ainda é tempo de curar. Ainda é tempo da gente crer, através da palavra de Deus, que nós podemos impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Porque para que o enfermo seja hoje curado, nós só precisamos da fé. Nós não precisamos de quem está dizendo que é hoje ou que é amanhã. Nós precisamos somente acreditar
confiar que é o Espírito Santo que faz e tudo será feito. Amém? Com Maricélia Mendes, eu aprendi que eu não posso me achar pequena. Eu não posso me achar o verminho de Jacó, eu não posso me achar a última coisinha, porque o Senhor nos fez representantes, embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, de forma nenhuma, nós podemos acreditar que somos pequenos. Nós somos embaixadores do céu. E essa é a maior de todas as profissões. Amém? Com Grace, entre outras coisas, eu aprendi que o maior inimigo da unção é a distração. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Deixe o pecado e o embaraço de lado e siga. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da fé. E é sobre isso. E a pergunta que eu faço para você é: o que você vai fazer depois da formatura do Rema? O que você vai fazer quando a adversidade da vida chegar e a festa tiver acabado? E não tiver mais um professor disponível 3 noites por semana para lembrar o quão você é filho, o quão você é a obra-prima de Deus. Não é importante, gente, a gente pensar nisso. E deixo uma frase também, né? Eu quero trazer essa frase para a reflexão de vocês, que nenhum de nós permanecerá em uma situação difícil se estiver ligado a Deus. Nenhum de nós, a gente vai passar, no mundo tereis aflições, mas a gente não vai permanecer em nenhum tipo de situação que não seja a que Deus criou para nós. Amém? 1 Coríntios 10, 13, na versão NVI, diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Amém? Com o pastor Saul, eu aprendi que devemos expulsar todo espírito maligno que queira morar na nossa vida. O inimigo, ele não tem direito de trabalhar sobre nós, porque nós somos propriedade, nação eleita, exclusiva do Senhor. Amém? Pastor Emiliano me fez ver que a glória de Deus é um poder que pode esmagar qualquer dificuldade que a gente estiver passando. A glória de Deus, ela pode vir e ela pode destruir qualquer dificuldade, qualquer situação. 2 Coríntios 9, 8 diz que Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. E pergunta: você sabia que a sua vida é o retrato das suas confissões? Você sabia que hoje você está vivendo o que sai da sua boca? É interessante, né, a gente vigiar no que a gente declara, no que a gente está falando, pensando que está certinho. E aí, com a Adriana Gonçalves, eu aprendi que se a montanha não sair da minha frente, eu sou ousada o suficiente para passar por cima dela. Porque o Espírito Santo, ele nos dá ousadia para passar qualquer coisa que venha na nossa frente. Com o Fábio Henrique, eu comecei a analisar e a consertar quem sou eu. E pergunto isso também para vocês. Quem é você na hora dos elogios e quem é você na hora das críticas? Vale muito a pena a gente refletir sobre isso. O pastor Claudino nos ensinou de maneira extraordinária que não existe idade para adorar, que não existe idade para a chama estar acesa. É um senhor de 78 anos que estava aqui pulando e dizendo assim: eu sou feliz com o meu Senhor, o meu Redentor vive. E com Edivan Biones, né, eu aprendi mais ainda que se eu digo que amo a Deus, mas eu não leio a sua palavra, então eu não amo. Como é que eu posso ter um relacionamento com aquele que resolve tudo em mim sem ler o manual de como faz para ir atrás dele, para falar com ele, de como é que faz em determinada situação, com determinado problema? Eu estou realmente amando o Senhor sem me alimentar do alimento dele?
Pastor Berivaldo, eu vi de novo que é meu dever me recusar a aceitar o que não está escrito a meu respeito. Nós não podemos de maneira nenhuma aceitar o que não está escrito sobre nós. Qualquer informação que chegar a qualquer um de nós deve ser cancelada imediatamente pelo clamor ao nome de Jesus, ao sangue de Jesus. Amém? E Sâmia, né, me fez, apesar de não estar na aula dela, mas eu ouvi todas as aulas e eu quero deixar claro o seguinte. Hoje a gente, infelizmente, está vivendo uma era em que é moda as esposas não serem submissas aos seus maridos, né? E eu já até vivi situações em que, quando eu disse que se meu esposo não concordasse com determinada coisa eu não faria, eu fui criticada. E, gente, eu entendi através da vida dela que eu sou aprovada diante do Senhor. Que, querendo o consentimento dele para qualquer situação, estarmos, como o pastor fala, em concordância. É extremamente importante. Porque a oração de um casal ligados ao Senhor, como está no livro de Deuteronômio, se eu não me engano, né, como uma corda de 3 dobras, estremece o inferno, gente. Não existe problema, não existe nada que possa desmanchar um casal que está unido, ligado ao Senhor. Amém? E Janaína, né, fechou com chave de ouro aqui, mostrando para nós que não é sobre a gente ler de Gênesis a Apocalipse somente para cumprir uma tabela, mas é sobre o que a gente vai fazer no nosso dia a dia com cada versículo que a gente leu. Não é sobre cumprir a quantidade de páginas, a quantidade de capítulos, mas é a eficácia que aquele versículo bem curtinho que eu li, que eu carrego, que eu declaro, que eu falo para quem está doente, para quem está passando mal, é sobre a diferença que a palavra que tem dentro de mim vai fazer. E hoje, né, eu estou aqui para dizer que, para a honra e a glória do nome do Senhor, eu não vou citar números, mas eu moro em um lugar onde eu pago o dobro de onde eu não podia pagar quando eu cheguei no Rema. Amém? Mas quantos creem aqui que ainda esse ano eu vou morar na minha casa própria? Amém, Amém, igreja? E eu quero deixar uma reflexão, né, para vocês, que eu falei lá no comecinho, mas é de extrema importância para mim. Enquanto as boas novas de Deus não se manifestarem dentro de nós, elas não vão se manifestar fora. Então, quando você não vê nada na sua frente, veja dentro de você e declare: eu estou vendo tudo. Amém? E, respaldando isso, eu quero falar do Salmo 23, no versículo 1. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Amém? Graça e paz.